Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu tô vindo em homenagem à Liga dos Campeões, que teve sorteio na última quinta-feira, né? Sorteio da fase de grupos, grandes confrontos vão acontecer, logo o início da fase de grupos, belas partidas. Então venho trazer aqui um confronto de dois campeões muito interessantes, tirando o da última temporada, que foi o Chelsea, uma surpresa. Nas rodadas anteriores, os campeões foram equipes até com certo favoritismo, o Liverpool um pouco menos, o Bayern um pouco mais, pelo momento que vivia e pela forma que foi a Liga dos Campeões do Super Bayern, que foram menos partidas, numa sede única ali, numa bolha, por conta da pandemia. O do Liverpool, ele teve que se superar, teve que fazer viradas históricas e tudo mais. Então vamos fazer esse embate, esse mano a mano, das equipes consideradas titulares daquelas Ligas dos Campeões. Lembrando, o critério aqui vai ser o desempenho dos jogadores dentro da Liga dos Campeões específica deles, né? O do Bayern de Munique na sua edição 19 e 20 e o do Liverpool na sua 18 e 19. Então serão analisados os desempenhos desses jogadores dentro da competição da Champions League, Liga dos Campeões. Não a temporada toda, não a carreira, não é quem é melhor jogador, quem é pior. Não vai ser isso. Vai ser o desempenho deles dentro dessa competição para ver quem jogou mais dentro dela. Então a análise é essa, o critério é esse. Não vou colocar muito análise pessoal aqui, gosto pessoal. Eu tinha pensado assim, quando pensei em fazer o mano a mano, eu formulei tipo uma equipe base do que seria, depois eu fui pesquisar o desempenho dele, os dados deles nas competições, na competição no caso, né, de ajuda para suas equipes, gols, assistência e tudo mais e outras coisas. Eu dei uma analisada e, claro, me surpreendeu bastante. Esperava uma outra seleção, mas acabou não acontecendo. Então aqui vai ser bem baseado em dados, em estatística do que eles fizeram dentro das competições. Claro, aqueles jogadores que estão na seleção do campeonato e enfrentando um outro que não entrou na seleção, tem favoritismo. Aqueles que participou de mais gols em momentos mais decisivos, com certeza, também tem o seu favoritismo. Então, a análise vai ser meio que baseada nisso e não vai ter muito de gosto pessoal, só se tiver muito parelho, muito igual os dois. Aí sim eu posso colocar meu gosto pessoal, mas acredito eu que não vai acontecer dessa vez. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, caso curta o vídeo, se inscreva no canal, caso goste, me siga lá no Facebook. Muito obrigado a todos, vamos lá! O primeiro embate é no gol. Manuel Neuer versus Alisson. Dois grandes goleiros, os dois foram eleitos o melhor, né, da Champions no caso, cada um, claro, da sua. Entraram na seleção do campeonato e tudo mais, foram eleitos os melhores goleiros nesses respectivos anos que ganharam a Champions. Então fica uma disputa bem parelha, bem igual, bem parecida aqui nesse quesito. Mas há um desempate que eu considero bem importante, é que o Bayern de Munique acabava se expondo muito por conta da forma de jogar, a zaga jogava muito avançada, o Neuer era muito exigido, teve que salvar o Bayern diversas vezes, em inúmeras partidas. O Alisson também teve participações importantes ali, contra o Barcelona, por exemplo, teve belas partidas, mas não foi tão exigido. O Liverpool acabou até tomando bastante gol naquela Champions. O Bayern teve menos jogos, então isso ajudou a tomar um pouco menos gol. Em nível de goleiro, para mim não há disputa. O Neuer é muito mais goleiro, historicamente, mas isso é irrelevante aqui nessa disputa. Eu vou meio pela análise dentro da Champions. E dentro da Champions, para mim, o Neuer foi mais fundamental, foi mais decisivo. Agarrou bolas muito importantes que poderiam prejudicar e dificultar bastante a vida do Bayern. Na final, principalmente ali contra o Paris Saint-Germain, ele salvou bem ali contra o Neymar, contra o Mbappé, bolas que poderiam complicar e tirar o título da sua equipe. Já o Alisson, na final não foi nem tão exigido, o Tottenham decepcionou bastante naquela final. Teve outros momentos importantes dentro da competição, mas o Neuer voltou a ser o Neuer que conhecemos há muito tempo. Nessa Champions ele agarrou muito e aqui é Neuer. Não digo muita coisa, pois ambos foram os melhores goleiros da sua Champions, mas aqui vai pelo Neuer, pelo que fez como um todo e por ter sido mais importante para a sua equipe. Agora na lateral direita. Lateral direita, o Kimmich atua na lateral direita pelo Bayern, nessa Super Champions. Lembrando, o Pavard estava machucado, só voltou mais para semifinal, para final, mas mesmo assim o Kimmich foi titular o tempo inteiro na lateral, nessa reta final pelo menos, né? Na fase decisiva ali na bolha.
Já do outro lado, o Alexander-Arnold também foi o melhor lateral do mundo naquele ano. Muito bom jogador, impressionante. Eu achei aqui que o Arnold venceria, até com facilidade, apesar do Kimmich ser um monstro, mas ele estando atuando na lateral ia ser mais equilibrado, mais parelho. Se ele estivesse no meio campo, talvez vencesse com mais facilidade. Mas olhei os números, olhei os dados, os desempenhos dos dois. Achei que o Arnold teria ido melhor, mas não é verdade. O Kimmich foi muito mais decisivo, muito mais importante, dando assistência na final, na semifinal, nas quartas de finais, sendo muito importante, fazendo gols. Ele foi muito importante na fase aguda da competição. O Arnold teve uma grande partida ali, que foi contra o Barcelona, aquela bola, aquele escanteio ali bem batido ali, muito inteligente, que ajudou a classificar o Liverpool e eliminar o Barcelona naquele jogão de bola. Mas dentro da competição como um todo, em todos os jogos, fase de grupos e mata-mata, ele foi bem, mas não foi tão decisivo, tão importante como o Kimmich. O Kimmich foi muito mais fundamental, participou de muito mais gols da equipe do Bayern, apesar de ter tido menos jogos. Então aqui foi Kimmich e, por incrível que pareça, foi muita coisa dentro da competição como um todo, e não a temporada. Na temporada, talvez o Arnold pode até ter sido melhor como lateral, não como meia, claro. Mas dentro da competição da Liga dos Campeões, aqui é Kimmich. Agora, indo para a zaga, temos de um lado o Boateng e do outro o Matip. Aqui fica uma disputa mais ou menos, não é lá grande, alto nível, maravilhoso. O Matip foi muito carregado ali pela ótima fase que o Van Dijk vivia, né? Seu companheiro de zaga elevou o nível do Matip. O Boateng já é um jogador mais experiente. Ele sofre ainda com lesões por conta da idade, não foi titular absoluto em todos os jogos. Teve partida que saiu lesionado até rápido. O Sully teve que entrar em seu lugar, mas ele era o titular da posição. Quando estava bem fisicamente, ele atuava, mas ele sofreu muito fisicamente nesta temporada em específico. Eu acho o Boateng mais zagueiro do que o Matip, assim, historicamente, de carreira, mas aqui não estou avaliando isso. Estou avaliando dentro da Champions. E dentro da Champions, o Matip foi melhor. Eu gostei da temporada do Matip ali dentro da Champions. Foi uma boa temporada, ele não sofreu com muitas lesões naquela temporada também. Ele conseguiu acompanhar seu companheiro muito bem. Foi importante na final também. Então, tudo isso dá a ele vantagem sobre o Boateng por ter sido mais decisivo na final, por ter participado de gol e tudo mais. Já o Boateng não fez nada disso e sofreu com muitas lesões, não foi nem titular absoluto. Então, aqui é Matip. E para formar a dupla com o Matip na zaga, temos um belo duelo entre Alaba e Van Dijk. Aqui é um duelo bem interessante de carreira. O Alaba ele sempre muito versátil, né? Muda de posição, começou como lateral, já foi volante, meia, agora jogando mais como zagueiro, né? E fez uma bela temporada, um jogador rápido. Na Liga dos Campeões também foi muito importante, mas aqui não há comparação. O Van Dijk foi um monstro, foi um dos melhores zagueiros do mundo, um dos melhores jogadores do mundo naquela temporada, fez uma excelente Champions, foi muito importante para o Liverpool. Aquela temporada do Van Dijk foi maravilhosa e dentro da Champions igualmente. Ele foi importante para carregar essa equipe. Foi um dos melhores jogadores e por isso aqui é Van Dijk e muita coisa por tudo que ele fez dentro da Champions e também pela temporada como um todo, mas mais especificamente dentro da Liga dos Campeões. Foi muito importante. O Alaba acabou até fazendo gol contra ali naquele jogo contra o Barcelona, que poderia ter complicado, acabou não complicando. Foi muito fácil, mas cometeu algumas falhas, alguns erros. Apesar de ter tido uma temporada também muito boa, ele cometeu erros. Já o Van Dijk foi muito mais seguro, muito mais firme. E para mim é muito mais zagueiro que o Alaba, especificamente. O Alaba é mais versátil, mas o Van Dijk é mais zagueiro. E agora na lateral esquerda, outro belo confronto. Davies e Robertson, muito bons laterais. Disputaram, né, como melhor lateral do mundo nas suas respectivas Champions e temporadas, no caso. O Robertson vinha mais tempo com esse gabarito de ser o melhor lateral do mundo ali, pelo menos o esquerdo. O Davies surgiu como um fenômeno, impressionante o que ele fez naquela temporada. Depois decaiu na temporada seguinte, mas naquela temporada em si ele foi muito importante, foi fundamental para o Bayern de Munique, dando muita explosão, drible, assistência. Então foi muito impactante o que ele fez. O Robertson também fez uma bela Champions, não foi nada excepcional, mas foi muito regular, muito bem. Eu gosto muito do Robertson. Se fosse para escolher para o meu time, eu acho que escolheria ele, o Robertson, para mim. Eu acho ele mais jogador do que o Davies. Eu gosto muito do cruzamento do Robertson. Ele tem uma bela fatiada na bola e consegue achar os companheiros muito bem colocados dentro da área. O Davies é mais força, mais velocidade,
Eu acho o Robertson um pouco mais técnico, o Davis talvez drible melhor, tem algumas jogadas individuais até superior, mas em domínio, em matada, em lançamento, em cruzamento, passe, eu acho que o Robertson supera. Mas vamos lá, na análise dentro da Champions, o Davis acabou tendo números melhores do que o Robertson e foi até surpreendente para mim. Achei que o Robertson tinha ido melhor do que foi, mas ele participou pouquíssimo de gols, de jogadas ofensivas, pelo menos que resultaram em gols. Então o Davis foi muito mais importante, mais impactante, sendo muito decisivo em jogadas de gol. Então aqui vai ser Davis, não por eu gostar mais do Davis, mas por ele ter sido mais importante para o Bayern dentro daquela Champions. Aquele momento do Davis ali foi um pico muito grande, muito intenso. Ele fez belas jogadas, belas partidas. O Robertson também foi bem, mas foi mais regular ali. Ele manteve um alto nível mais médio. O pico do Davis deve ter sido um pouco melhor. Ele participou de mais gols para o Bayern, então ajudou mais sua equipe em fases agudas também, ali do mata-mata da Champions. Então aqui vai ser Davis pelos números. Agora vamos para o meio-campo. No meio-campo, um confronto brasileiro, entre aspas, né? O Thiago Alcântara versus o Fabinho. Aqui não tem muita disputa. Thiago Alcântara foi um dos melhores jogadores dentro da Champions, fez uma bela final, foi muito importante. Para mim, foi o melhor jogador daquela final contra o Paris Saint-Germain, pelo lado do Bayern de Munique, é claro. E também de toda a final, para mim ele foi o melhor. Ficou também no top 10 do mundo, então fez uma bela temporada. Dentro da Champions também foi muito decisivo, muito importante. O Fabinho, claro, um jogador um pouco mais defensivo, menos técnico, menos qualidade do que o Thiago, ajudou o Liverpool na competição como um todo, mas o Klopp variava muito ali aquele meio campo, né? Às vezes jogava o Milner, o Henderson às vezes com o primeiro volante, não tinha uma garantia muito grande assim de você ser o titular absoluto, havia muitas alternâncias, mas o Fabinho era um jogador de muita confiança do Klopp, um jogador talvez defensivamente melhor do que o Thiago mas aqui dentro da Champions não tem muita disputa, aqui foi Thiago Alcântara, muita coisa pelo que ele fez pelo Bayern de Munique e também pelo que o Fabinho fez pelo Liverpool. Então, aqui é Thiago. E na dupla ali de volante, temos a disputa de Goretzka e Henderson. Aqui eu gosto mais até do Henderson, acho ele mais jogador, mas a Champions do Goretzka foi muito superior à do Henderson. O Goretzka está na seleção do campeonato, dentro da Champions, o Henderson nem apareceu, então isso já mostra o impacto do Goretzka num time tão estrelado. Ele está ali na seleção da competição, né? Então é importante pelo que ele fez, gols, assistência e tudo mais. Aquele Bayern era um rolo compressor, então geralmente marcava muitos gols e todos os jogadores participavam muito ali das ações ofensivas. O Goretzka não era diferente, é um jogador de boa chegada, como elemento surpresa, boa finalização, cabeceio também. O Henderson tem mais qualidade de passe, ajudou, claro, muito o Liverpool ali na construção de jogo, mas não é muito decisivo, não é muito agudo. Então, nas jogadas de gols, assim, até assistência mesmo, ele não é muito a dele. Ele dá mais aquela pré-assistência, aquela saída de jogo, organiza mais seu time, mas aqui em números o Goretzka foi muito superior, foi muito mais importante, impactante pelos seus gols, pelas suas assistências e tudo mais, pela sua participação como tudo. O Bayern era muito agressivo e o Goretzka participava muito bem dessa marcação agressiva, pressão do Bayern de Munique e ajudava muito a equipe bávara. Já o Henderson era um outro estilo, o Klopp não gosta muito desse jeito, é um jeito mais compacto, mais seguro de jogar. Ele considera como rock and roll ali, mas não vejo tão rock and roll assim. Até mais seguro do que aquele Bayern, que era muito ofensivo, avançava muito, então deixava a guarda bem exposta. E o Goretzka era importante nessa marcação-pressão, nessa roubada de bola. Ele foi muito bem nesses quesitos. O Henderson fez uma boa Champions, mas o Goretzka, por estar na seleção da competição e o Henderson não, já é um diferencial. Então aqui é a Goretzka. Agora, como meia articulador, temos o Thomas Müller e o Wijnaldum. Uma boa disputa, né? O capitão da seleção da Holanda contra o Müller, que é um veterano também da seleção da Alemanha, que ficou afastado por um tempo, mas já voltou para a seleção. Um jogador que vem se destacando muito por assistências nas últimas temporadas, mais do que gols. Ele vem ajudando muito o Lewandowski, principalmente ali, e os pontas também do Bayern, a marcarem muitos gols. Jogador muito tático, muito inteligente. O Wijnaldum, um jogador um pouco mais de força também, boa chegada na área. O Wijnaldum tem uma bela partida contra o Barcelona, naquela partida monumental de volta, onde marca os 2 gols e ajuda a classificar o Liverpool. Mas durante a competição como um todo ele não foi assim tão fundamental, tão importante em participação de gols. Não deu assistência, não fez outros gols. Já o Müller foi muito mais participativo em outras partidas,
deu muitas assistências, fez muitos gols. Claro, não foi sim o goleador da equipe, nem nada disso. Ele foi mais o garçom mesmo, mas foi mais importante e em números foi muito mais impactante a sua participação para o Bayern de Munique do que a do Hinaldo para o Liverpool, apesar do Hinaldo ter ajudado muito o Liverpool no jogo que mais precisou. Ainda assim, aqui é Miller pelo todo, né? Eu não vou analisar a Champions por um único jogo, eu tenho que analisar o macro, tudo, jogadas lá na fase de grupos até a fase mata-mata e focando, claro, a fase aguda. O Hinaldo veio muito discreto até aquele jogo. Naquele jogo ele acabou decidindo, ajudando muito o Liverpool, mas depois daquilo também voltou a sua regularidade mais discreta dentro da Champions. O Miller foi um pouco mais acima, conseguiu ajudar bastante a equipe, tanto lá atrás no grupo, como também na fase mata-mata. Então aqui é Thomas Miller. Agora uma outra bela disputa entre o Gnabry e o Salah. Aqui talvez vocês pensem, o Salah ganhou, o Salah é muito importante, né? É um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Liverpool, então com certeza aqui é Salah, mas isso não é verdade. O Salah nem entrou na seleção do campeonato, para você ter uma ideia da UEFA nessa Champions. Na Champions anterior, sim, ele foi fundamental, foi muito importante, onde ele acabou se lesionando contra o Real Madrid lá naquela jogada com o Sérgio Ramos na final. Aquela Champions e aquela temporada foi a temporada do Salah, onde ele rendeu muito bem. Já nessa, ele foi importante, sim, claro, marcou alguns belos gols, ajudou o Liverpool, fez gol na final, então ele foi importante, com certeza, mas o Gnabry foi o vice-artilheiro da Champions, só ficou atrás do seu companheiro de ataque, o Robert Lewandowski, foi muito decisivo, fez 9 gols na Champions, então foi muito importante na fase mata-mata, lá na fase de grupos também, ajudou muito a equipe, então com certeza pelas assistências, por ter feito muitos gols, aqui vai ser Gnabry pelo número, por ter entrado também na seleção do campeonato, o Salah não entrou, volto a dizer, essa Champions, o Salah foi bem, mas não foi suficiente para chegar a ser um dos melhores atacantes do torneio, já o Gnabry estava na seleção e mereceu estar, por ter sido vice-artilheiro e por tudo que fez, nunca mais repetiu aquelas atuações daquela temporada, o Gnabry caiu muito desde então, mas naquele ano, naquela temporada e dentro da Champions principalmente, o Gnabry estava incrível, fenomenal, ajudou muito a equipe do Bayern de Munique, no jogo contra o Lyon, foi muito importante, fundamental para o seu gol, então aqui vai ser Gnabry por tudo que fez dentro da Liga dos Campeões. Na outra ponta temos o duelo entre o Perisic e o Mané. Aqui para mim não há disputa, aqui é Mané muita coisa, o Mané entrou na seleção do campeonato, foi muito importante para o Liverpool naquela competição. O Perisic nem titular absoluto era, ele disputava ali com o Coman, que fez o gol do título no caso, também com o Felipe Coutinho naquela temporada. Havia muito revezamento, aquela ponta não tinha assim um cara que era o dono da posição. Já o Mané é titular absoluto do Liverpool, formava o trio ali com o Salah e o Firmino, e foi muito importante. Um estava na seleção, outro não estava, um foi muito mais importante, mais impactante. O Mané foi muito decisivo naquela Champions, e aqui é Mané muita coisa, Perisic nem titular absoluto era, então por qualidade de jogador também, mas dentro da Champions como um todo, aqui foi Mané. E agora o comando de ataque, temos o Lewandowski e o Firmino, aqui também não há disputa. O Lewandowski foi o artilheiro da competição, foi eleito o melhor jogador do mundo naquela temporada, muito pelo que fez dentro da Champions, apesar de não ter tido o prazer de ter feito um gol importantíssimo assim naquela fase decisiva, mas durante toda a trajetória ele ajudou muito o Bayern a chegar onde chegou, jogador muito importante. O Firmino não foi assim tão decisivo, tão importante naquela Champions, apesar de no Mundial depois ter sido decisivo e dar o gol do título para o Liverpool, mas aqui é Liga dos Campeões, e dentro da Liga dos Campeões não posso votar contra o artilheiro, o goleador e o melhor jogador do time na Liga dos Campeões, no caso do Bayern de Munique. Aqui foi muito importante e conduziu bem a sua equipe até o título. Então aqui é Lewandowski muita coisa, tanto pelo jogador que pelos números que fez dentro da Champions, por tudo que jogou, aqui é o Robert Lewandowski. Então é isso, acabou, ficou 8-3 para o Bayern de Munique, até impressionante, né? Olhando os números assim, mas aquele Bayern foi bem avassalador, muito mais do que o Liverpool, que foi muito mais inconstante, teve momentos quase eliminados naquela Champions, sofreu bastante, sofreu talvez muito mais do que o Bayern. O Bayern teve momentos de sustos também, claro, aquele Super Bayern, apesar de ser implacável, tinha os inícios às vezes do jogo mais inconstante, quando não marcava logo, sofria nos contra-ataques e sofreu em algumas partidas. Contra o Lyon foi o mais claro, mas também na final contra o Paris Saint-Germain foi impactante, ali os gols perdidos por alguns jogadores do Paris Saint-Germain, mas aquele Bayern foi avassalador
e o 8-3 é um pouco surpreendente, mas foi mais ou menos, olhando os números, os dados, o que se revelou. Então a seleção ficou formada como Manuel Neuer no gol, na lateral direita temos o Kimmich, no miolo de zaga Matip e Van Dijk, a dupla do Liverpool, na lateral esquerda o Davies, do Bayern de Munique, o meio-campo todo bávaro, todo do Bayern de Munique, com Thiago Alcântara, Goretzka e Thomas Müller. Na ponta direita temos o Gnabry, na esquerda o Mané e lá no ataque o Robert Lewandowski. Então essa é a seleção dessas duas equipes que encantaram o mundo e foram muito bem na competição mais importante da Europa, talvez a mais importante do mundo, por que não? No duelo entre treinadores, Hans Flick e o Klopp, dois alemães muito bons treinadores. O Flick pegou uma equipe desacreditada, que era o Bayern, que vinha muito mal com o Kovac. Já o Klopp já tinha mais tempo, mais períodos ali com a sua equipe, mais treinado. Eu gosto mais do futebol praticado pelo Hans Flick do que do Klopp, apesar de achar o do Klopp um pouco mais seguro, mais consistente. E o Klopp é mais treinador, com certeza. Isso é fato, não tem o que falar. Se fosse para escolher em dados e tudo mais, sem o pessoal, o Klopp ganharia, com certeza. Para mim ele ganha qualquer disputa com o Flick, de ser mais treinador, mais técnico mesmo, comandando a equipe, lidando ali, gestão e tudo mais. Mas o futebol que mais me agradou dentre as duas equipes foi o do Bayern, aquele rolo compressor, aquela velocidade, aquela intensidade, aquela agressividade na marcação, mesmo se expondo bastante, correndo risco. Eu gosto disso. Uma equipe, para ganhar, precisa correr risco, e ele correu todos os riscos calculados ali e conseguiu vencer a Champions e todos os campeonatos que disputou naquela temporada. Foi fenomenal tudo que fez. Então, pelo meu gosto pessoal, Hans Flick, mas pelo um gosto mais palpável dos especialistas, acredito que o Klopp venceria e comandaria essa seleção. Então é isso, agradeço muito a todos que ficaram até aqui, muito obrigado, deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook e até a próxima!